Mesmo ainda faltando mais de um ano para as eleições presidenciais, não se para de falar nisso. Pesquisas são encomendadas às dezenas todos os meses, numa tentativa de prever o cenário em outubro de 2022. Mas será que o mais importante é realmente quem vai sentar na cadeira da presidência? Talvez devêssemos estar mais preocupados com quem vai compor a Câmara de Deputados e o Senado, a partir de 2023. Nesse vídeo, vamos conversar sobre isso. Então, se liga aí. 2030. Esse é o ano em que muitos especialistas em meio ambiente e climatologistas concordam que, se nada for feito, vai ser o ano em que a Amazônia vai começar a entrar em colapso. Algumas pessoas acham isso alarmismo, porque a Amazônia é grande, muito grande. Ela tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ela é maior do que a União Europeia todinha. Por causa desse tamanho gigantesco da Amazônia, nunca houve muita preocupação ou interesse em preservá-la. A Amazônia também é considerado o bioma mais rico do planeta. 1 a cada 5 espécies de animais ou plantas está na Amazônia. Esse número pode ser superestimado, já que os cientistas ainda não conhecem todos os seres vivos que habitam a Amazônia. Mas aí você pode falar: se eu não gosto de bicho, não gosto de planta, e lá na Amazônia deve ter muitas muriçocas, tá bom. Mas e de água? Você gosta? A Amazônia, além de ser um dos maiores reguladores climáticos do planeta, também é responsável pelo fluxo das chuvas, que acontece na América do Sul, no Caribe, na América Central, no México e até no sul dos Estados Unidos. Para explicar isso melhor, vamos chamar a ajuda de ninguém menos que o Dr. Pirula. Vai, Pirula, é com você. A Amazônia, na verdade, ela é fundamental no que diz respeito à manutenção do clima. A Amazônia é um sistema de autoalimentação de umidade. Por quê? Você tem rios muito caudalosos ali em volta, né? Você tem o rio Amazonas e todos os seus afluentes, né? Que são rios enormes, com muita quantidade de água. O solo também tem bastante água. Isso propicia o desenvolvimento de florestas, né? de formações arbóreas. Essas árvores, né? Elas crescem, elas aproveitam a água, né? Elas vão crescendo e os vegetais suam, né? Eles têm uma exudação, né? de água. Essa exudação, ela gera vapor de água e que vai formando aquela capa de umidade que protege uma floresta. Graças a essa capa de umidade, chove mais, alimenta o rio. Aí o rio faz que cresça mais floresta e aí você tem uma retroalimentação positiva aí. Você tem a floresta se mantendo pela própria existência da floresta. E essa umidade, ela não fica só restrita à Amazônia, né? Mas ele vai para a região sul do Brasil, por exemplo, passa pelo Pantanal. Tem especialistas que dizem que ela chega até lá, passa pelo Caribe e tal, vai até o sul dos Estados Unidos. Ou seja, é um fator climático muito importante, né? O sumiço da Amazônia, ele poderia gerar uma modificação climática gigantesca. Os especialistas falando que, pode piorar fenômenos como o El Niño, porque vai atuar nas correntes oceânicas e na quantidade de umidade que vai para os oceanos, tanto o Atlântico quanto o Pacífico. Vai secar provavelmente quase tudo o que sobrou de água do semiárido do Nordeste, vai bagunçar totalmente o clima aqui do Sul e Sudeste. Na verdade, esse sistema de retroalimentação positiva de formação de floresta, ele tem um limite. Se você reduz muito a quantidade de árvores, ele não consegue mais manter esse processo. E muito pelo contrário, quanto mais árvores você vai cortando, menos umidade no ar você vai ter, menos chuva você vai ter, e aí menos árvore você vai ter, e aí você vai ter um sistema de retroalimentação negativa. E aí a floresta não se mantém. E há esse fenômeno chamado de savanização, a transformação da Amazônia numa extensão do cerrado. Menos do que isso, a floresta vai acabar virando cerrado, mesmo que você não desmate ela, simplesmente porque não há como ela ter esse sistema de retroalimentação de umidade. 2030. Esse é o ano em que a maioria dos especialistas concorda que a retroalimentação pode começar a ter um fator negativo. E o que o Pirula explicou, que o desmatamento pode causar uma catástrofe irreversível, tanto no clima quanto no fluxo das chuvas. Na verdade, não é muito difícil de entender. Até uma criança de 7 anos poderia explicar isso pra gente. A floresta puxa a água do solo e solta essa água no ar sob a forma de vapor. Quando esse vapor condensa, a pressão atmosférica sobre a floresta fica mais baixa. É isso que força o ar úmido que está sobre o oceano a entrar no continente. É tanta água circulando pelo ar que esse fluxo é chamado de rio voador. É isso que faz chover ainda mais na floresta e no resto do país. Quando a
gente desmata, a quantidade de vapor que a floresta emite diminui. A pressão atmosférica aumenta e o fluxo pode mudar de direção. O rio voador vai passar a correr da floresta pro oceano. E a floresta pode virar deserto. Aí você vai se fuder. Mas espera, esse vídeo não era sobre as eleições de 2022? Por que a gente tá falando de meio ambiente igual um bando de ecossocialistas depois de fumar um? A gente vai explicar tudo. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe muito para mais pessoas poderem ter a oportunidade de ter esse conhecimento que você está tendo com esse vídeo. Em 1987, o Brasil devastou uma área da Amazônia equivalente a todo o território da Suíça. Foi tão devastador que depois disso começou a ter mais fiscalização e demarcação tanto das reservas indígenas quanto de áreas de preservação ambiental. Desde então, o Brasil começou a ter uma preocupação que era, na verdade, parcial com a Amazônia. Os mecanismos de regulação ambiental só começaram a ser mais incisivas em 2003. Aí, meu amigo petista, já tá todo mundo dizendo: caraca, foi o ano que o Lula entrou! Mas, na verdade, a principal responsável por isso é ninguém menos do que ela, Marina Silva da Casa Mendes, a primeira de seu nome, nascida no Rio Branco, desemparelhadora do IBAMA, a não ruralizada, a mãe da demarcação ambiental, guardiã do ICMBio, a protetora do meio ambiente. A Marina foi nomeada como ministra do meio ambiente em 2003 e ficou no cargo até 2008. Nesses 6 anos, ela arrumou treta com quase todos os ministros do Lula, especialmente com a Dilma, que era a ministra de Minas e Energias na época. Também arrumou treta com a bancada ruralista e com muitos lobistas do agronegócio. Todo mundo fica aí achando que a Marina é da paz, mas vou te falar, meu amigo, quando o assunto é meio ambiente, ela roda a baiana rapidinho. Não é à toa que a revista The Guardian colocou a Marina Silva na lista das 50 pessoas que poderiam salvar o planeta em 2008. 2012 foi o ano em que a gente menos desmatou. É verdade que a Marina Silva não era mais ministra do meio ambiente, mas todos os mecanismos de regulamentação que ela havia criado em sua gestão ainda estavam funcionando naquela época. Isso começou a mudar no segundo mandato da Dilma, quando a presidenta se viu forçada a negociar com o Centrão e com a bancada ruralista para conseguir ter governabilidade. Com isso, o desmatamento voltou a crescer e teve seu ápice em 2016 e ainda mais em 2017 com o desgoverno do vampirão do Michel Temer. Em 2018, a gente elegeu o Bolsonaro, mas ele não foi a única desgraça que a gente colocou no poder. Hoje nós temos 225 deputados federais e 31 senadores compondo a bancada ruralista. Junta isso com Ricardo Salles, Joaquim Leita, é a receita certa pro desastre total e devastação desse país. Os ruralistas não são fortes só porque são numerosos. A gente precisa lembrar que 23% do PIB é composto pelo agronegócio e quase 50% de tudo que a gente exporta vem da produção rural. Ser permissivo com os ruralistas não é exclusividade do desgoverno do Bolsonaro ou do governo do vampirão do Temer. Na verdade, desde a época do Lula e do FHC, Fernando Henrique Cardoso, nossa economia vai sendo cada vez mais baseada em commodities. Isso é péssimo. Tem a ver com a reforma trabalhista, com a desindustrialização do Brasil, o descuido nos estoques regulatórios e vários outros problemas. Mas isso é assunto para outro vídeo e a gente não vai ficar aqui se aprofundando porque agora só faltam 9 anos. Mas se vocês querem saber um pouquinho sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários embaixo do vídeo falando assim, ó, queremos um vídeo sobre esse assunto, tá? Sobre a reforma trabalhista, sobre a desindustrialização do Brasil e o descuido nos estoques regulatórios e vários outros problemas que a gente tem aí que vocês queiram citar também, tá bom? Só coloca aqui nos comentários. Pois é, minha gente, só 9 anos para 2030. A gente precisa colocar a preservação da Amazônia acima de qualquer outra prioridade, porque se a gente não fizer isso,
corremos o risco de simplesmente não existir futuro. A gente está aqui debatendo se o Bozo vai terminar o mandato ou não, se o Lula vai conseguir ganhar no primeiro turno, se o Ciro é de direita ou é de esquerda, quem vai ser o nome da terceira via no final das contas. Mas querem saber? Nada disso importa se a gente não conseguir preservar a Amazônia, se a gente não colocar isso como prioridade. Talvez a gente não tenha eleições em 2030 ou em 2042, entendem? Por isso, mais importante do que quem vai pegar a faixa presidencial em 2023, seja a gente se preocupar em quem a gente vai colocar no legislativo. Não podemos deixar a bancada ruralista se fortalecer. Precisamos fazer com que o poder do agronegócio diminua. E para isso, é só não votar no Centrão, seja ele no Senado ou na Câmara de Deputados. Precisamos estar muito atentos em quem nós vamos eleger para deputados, tá? E senadores. Quais são as propostas para o meio ambiente de cada um deles que a gente vai votar? Se a gente está falando de ter ou não ter um futuro. Bom, é isso aí. Se você quer que haja um futuro, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam essa questão. Agora, para Socialismo e Liberdade, digite 50.